Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo. Esse bate-papo que tem acontecido toda terça e quinta às 19 horas para poder ajudar advogados a conquistar a estabilidade com a advocacia extrajudicial de elaboração, revisão e análise de contratos. Eu gosto muito de trabalhar com contratos, como vocês já sabem, e é mais um tópico de hoje. Só que hoje é um tópico um pouquinho mais avançado que vai se relacionar a holding e elaboração de acordo de sócios. Então a gente vai trabalhar um bocado aqui tanto com a holding quanto com o acordo de sócios para a gente poder entender alguns detalhes que são importantes. Obviamente, até para poder tentar dar uma nivelada no conhecimento de quem nos assiste, seja aqui pelo Insta, seja pelo YouTube, conversar um pouco sobre holding propriamente dita, né? Sobre o conceito de holding. Holding é um tema que eu já trabalho, já vai lá para 15 anos, e que eu conheço bastante, que eu já exerci das mais diversas formas possíveis trabalhos relacionados a holding. O único detalhe que eu chamo a atenção é que holding, de forma geral, é algo que precisa ser utilizado com uma certa moderação. As pessoas têm que tomar um cuidado para poder utilizar holding, para que isso não seja utilizado de maneira equivocada. Holding não é uma modinha, apesar de muitas pessoas tratarem como. Holding, se bem utilizada, se bem executada, ela tem 1001 utilidades para as partes com ela envolvidas. Só que para entender isso e entender o que é e como funciona, vamos por etapas, começando com o que é holding, né? Como que ela funciona. Holding é uma estrutura jurídica, esse é o primeiro passo. Holding é uma estrutura jurídica que tem como objetivo a gestão, a administração de um determinado patrimônio. É isso. A holding ela tem como principal objetivo a administração de um determinado patrimônio. Na sua origem, a holding tinha como principal objetivo a administração, a gestão de participações societárias. Ela originou dessa forma e depois ela foi tomando diversos caminhos diferentes que a gente vai trabalhar ao longo desse nosso encontro, desse nosso bate-papo. Vamos lá, vamos começar a entender através de um exemplo, tá? Vamos imaginar que um determinado sujeito, ele resolva comprar um caminhão e transporte cargas para outras pessoas. Ele começa a transportar carga para A, transportar carga para B, e assim ele vai transportando carga ao longo do tempo. Com o dinheiro dessa carga que ele vai transportando, com o dinheiro do serviço de transporte, ele compra um novo caminhão. E depois um outro caminhão, depois um outro caminhão, e resolve constituir uma pessoa jurídica, uma sociedade regular, para poder exercer essa atividade de uma maneira mais segura, por assim dizer. E ao exercer essa atividade de uma maneira um pouco mais segura, um pouco mais organizada, ele constitui essa sociedade limitada, por exemplo, para o exercício dessa atividade de transporte de passageiros. Só que a coisa vai um pouquinho mais longe, começa a funcionar de uma maneira mais efetiva, ele continua tendo muito lucro, e resolve entrar no mercado de transporte de passageiros. Compra um caminhão, compra um ônibus, começa a ter lucro, rentabilidade, e, além disso, quando ele percebe, ele resolve constituir uma outra pessoa jurídica, agora para o serviço de transporte de passageiros. Então, um sujeito que começou lá com o transporte de caminhões, com o transporte de cargas através de caminhões, ele passou para o transporte de passageiros através de ônibus. E continuou se desenvolvendo, continuou tendo lucro, e continuou comprando caminhão para transportadora de mercadorias, e continuou comprando ônibus para o transporte de passageiros, e percebeu que o seu custo aumentou muito, o seu custo de manutenção. Então, o que esse sujeito fez? Ele foi lá,
e resolveu montar uma oficina para manutenção dos seus próprios veículos. Ao fazer a manutenção dos seus próprios veículos, ele percebeu que ele poderia oferecer essa manutenção para terceiros, para outras pessoas. E o que ele fez? Montou uma oficina mecânica totalmente irregular. O cara é uma águia, né? Ele começa a ter visão, ele começa a tentar construir, começa a enxergar as coisas e vai fazendo para cá, fazendo para lá e vai desenvolvendo o negócio e vai jogando grana para dentro e vai evoluindo e vai de uma forma efetiva. E aí esse sujeito, além de ter a transportadora de carga, tem a transportadora de ônibus, tem a oficina mecânica. Qual que é o terceiro ponto que ele resolve? E locação. O cara é uma águia e começa a perceber que há uma demanda dos veículos que ele possui por locação por pessoas que não têm condição de comprar um caminhão ou comprar um ônibus. Então ele começa a alugar. E aí aluga o veículo também, carro, começa a comprar e vai o negócio todo. Reparem que esse sujeito começou com uma atividade, depois montou outra, depois montou outra, depois montou outra. No final ele tinha 4 pessoas jurídicas, todas em nome próprio. E aí ele te procurou. Te procurou como advogado, porque alguém falou com ele que desse jeito não era muito legal. E de fato, poderia ser melhorado. Você, como advogado, como advogada, resolveu oferecer um serviço de holding para ele. A constituição de uma holding para poder auxiliá-lo na estruturação, na organização de todas aquelas pessoas jurídicas. Então foi lá, constituiu uma holding e essa holding passou a ser a principal a cotista das demais sociedades dele. E aí nós temos, meu caro e minha cara, que está nos acompanhando pelo YouTube, aqui pelo Insta, a formação, a constituição de uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, pouco importa, mas de uma holding do seu mais tradicional nível. Aquela holding que teve sua origem lá atrás, que tinha como principal objetivo, o principal objetivo, gestão de participação societária. Essa, meus caros e minhas caras, é a holding pura, a mais tradicional, aquela holding que tem como intuito principal a participação societária em outras sociedades, a gestão de outras sociedades. E esse sujeito, essa águia, começou com um negócio, construindo um, outro, e por aí foi, e por aí vai, ele teve a ideia de, ao invés de contratar um escritório de advocacia para atendê-lo em cada uma das empresas, ele percebeu que poderia ser muito mais jogo para ele contratar um escritório de advocacia através da holding. E esse escritório de advocacia presta serviço para todas as empresas do grupo. Mais que isso, ele percebeu que a contabilidade poderia fazer da mesma forma. Então, ele passou a centralizar o serviço, a gestão das atividades dele através da holding. Então, ele passou a exercer a gestão do patrimônio dele através da holding, com o departamento jurídico lá em cima, com o departamento de contabilidade lá em cima, com o diretor comercial lá em cima. Isso gerou economia para ele. E disso, a gente começa a perceber o surgimento do segundo tipo de holding, que é a holding mista. Aquela holding que, além de fazer a gestão das participações societárias, exerce algum tipo de atividade. Então, nós temos ali 2 tipos de holding, a holding pura e a holding mista. Só que, seja holding pura, holding mista, pouco importa. Essa nomenclatura não é uma nomenclatura técnica do ponto de vista legal. É uma nomenclatura que foi sendo criada ao longo do tempo por doutrinadores, por advogados, pelo Poder Judiciário, para poder atender algumas especificidades de cada uma delas. Então, quando você ouve falar em holding mista ou holding pura, isso não tem tanta importância no aspecto da legislação de holding, mas tem aspecto e tem impacto, obviamente, em questões tributárias, tá?
Então, vamos lá. Essa holding operacional, essa holding ali em cima que exercia algum tipo de atividade, também fazia gestão patrimonial, também conhecida por alguns, ou mencionada por alguns, como uma holding operacional, que exerce algum tipo de atividade. Eu, particularmente, não gosto muito dessa expressão, mas ela é mencionada por alguns. Ela serve para poder trabalhar e para poder atuar na organização dos negócios, no exercício de uma atividade que começa lá no alto e vai sendo encaminhada e exercida dali para baixo. Então, essa nomenclatura de holding pura ou holding mista, ela tem esse quê de diferenciação, mas tudo bem. Só que daí surgem outras nomenclaturas. Surge a nomenclatura da holding rural, que é aquela holding que tem como intuito a gestão de patrimônios rurais, principalmente voltados para fazendeiros. Nós temos a criação da holding familiar, que é aquela holding direcionada à organização do patrimônio de uma determinada família. Essa, para mim, é a holding mais tradicional que existe, quase óbvia, porque a própria família geralmente organiza o patrimônio daquela formatação. Nós temos a holding imobiliária, essa muito comum e de uma aplicabilidade muito boa, que é aquela holding voltada para a gestão de imóveis pertencentes a um determinado sujeito ou a uma determinada família. E não há impedimento nenhum de se criar alguma outra nomenclatura. Eu já ouvi um determinado colega falar de holding de marcas, uma holding constituída exclusivamente para a gestão de marcas. Nomenclatura, tanto faz, pouco importa, não tem problema nenhum. E isso não tem problema nenhum, não tem qualquer tipo de relevância, porque não há na legislação brasileira qualquer tipo de indicativo de que a holding deve ser dessa forma ou daquela forma. Não tem problema. Então, a nomenclatura adotada, tanto faz. A grande questão é como que essa holding é utilizada. Como essa holding é constituída. Então, holding, seja ela pura, seja ela mista, seja ela familiar, seja ela imobiliária, seja ela rural, pouco importa. Mas como ela é constituída? Como ela é formada? Qual o patrimônio que é inserido dentro dela? Qual que vai ser a relação das partes ali dentro para poder atuarem na gestão daquele patrimônio? O que é importante vocês entenderem é que, de forma geral, não importa qual a nomenclatura da holding, a holding terá como grande objetivo a gestão patrimonial. Esse é o grande ponto. Então, nós vimos, meu caro e minha cara, o que é uma holding. Nós vimos aqui holding como essa estruturação jurídica, vimos as nomenclaturas de holding, vimos todos esses aspectos. Agora eu queria trabalhar com vocês no outro aspecto, que é o que não é holding. Porque nós já vimos o que ela é, mas o que não é holding. Holding não é um pedaço de papel. Isso é fato. Por não ser um pedaço de papel, não há holding de prateleira. Não há modelo de contrato de holding. Cada holding é única. Cada holding é exclusiva. Não há você lá pegar um modelinho de contrato de constituição de uma holding padrão e utilizar. Você pode até ter um modelo? Pode, não tem impedimento. Mas você nunca pode tratar como algo repetitivo. Você sempre tem que tratar cada holding como autônoma, como única, como isolada. Então, o que holding não é um pedaço de papel. Holding não é uma estrutura isolada. Holding é uma estrutura única, como todos nós somos únicos. Todos nós temos as nossas culturas, todos nós temos o nosso patrimônio, todos nós temos a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar. E como holding serve para gerir o patrimônio de uma determinada pessoa, de um grupo de pessoas, esse patrimônio é único dessas pessoas que são únicas. Então é por isso que a gente tem uma holding como algo exclusivo, como algo único e não como exclusivamente um pedaço de papel. A holding, ela não é um pedaço de papel. A holding é uma
estrutura autônoma em relação a todas as demais. O que holding também não é, que é o segundo ponto, o que holding também não é. E muita gente confunde isso, já vi muito contador confundindo isso, já vi muito advogado confundindo isso. Holding não é um tipo societário. Holding não é tipo societário. Franco, o que é tipo societário? Tipo societário é a estrutura jurídica escolhida pelos sócios para reger a relação entre si e perante terceiros, para saber qual vai ser o nível de responsabilidade, como que vai ser a repartição de patrimônio entre eles, como que vai funcionar as regras, como que terceiros vão se relacionar com aquela sociedade, como que terceiros vão se relacionar com eles, seja por questão patrimonial, por quaisquer outras atribuições ou divisões ou relações. Então, tipo societário é uma escolha dos sócios. Tipo societário é sempre uma escolha dos sócios. E tipo societário é assim como o direito penal, o direito societário, no que toca ao tipo societário, ele só pode ser escolhido pelos sócios dentre aqueles que a legislação brasileira determinar. Como diz um grande professor de direito empresarial, Vinícius Gontijo, o advogado ou o contador não pode ir lá e tirar do sovaco e constituir uma sociedade qualquer. Simplesmente não pode. Um tipo societário qualquer, tá? Sociedade pode, um tipo societário qualquer não pode. Então, quando os sócios querem constituir uma sociedade, eles vão buscar lá naquelas formatações escolhidas, naquelas que tem lá no Código Civil, vão pegar um daqueles tipos societários e vão constituir aquela sociedade. Eu não posso criar um aleatoriamente, eu não posso misturar o tipo A com o tipo B, não, eu tenho que pegar aquele e utilizar aquele tipo societário específico. Holding não é isso. Holding não é um tipo societário. Se você abrir o Código Civil, que é a regra brasileira, onde constam os tipos societários, você não encontrará lá a expressão holding. Você encontrará lá a expressão tipos societários. E você vai encontrar lá alguns tipos societários. Alguns que são muito conhecidos por todos, como a sociedade limitada e a sociedade anônima. Com certeza vocês já ouviram falar. Alguns que são pouco conhecidos, mas muito utilizados, como sociedade em conta de participação, que é um dos tipos societários mais utilizados no Brasil. Talvez até vocês já tenham utilizado e talvez nem saibam que já tenham utilizado. Por quê? Porque é um tipo que não tem personalidade jurídica e, por isso, muitas pessoas não conhecem e não sabem da existência desse tipo societário especificamente. Então, a sociedade em conta de participação, a sociedade limitada, a sociedade anônima e tantas outras estão lá como tipos societários. De forma geral, todos nós, brasileiros que somos, advogados que somos em maioria, conhecemos os principais: sociedade limitada e sociedade anônima. Então, holding não é sociedade limitada, sociedade anônima, holding, sociedade em conta de participação. Não, holding não é isso. Holding é uma estrutura jurídica que, ao ser constituída, pode escolher um desses tipos societários. Então, você, advogado, quando for constituir uma holding, você vai lá na prateleira dos tipos societários brasileiros, vai escolher um daqueles tipos societários, vai tirar ela da prateleira e vai constituir a sua holding através de um daqueles tipos societários específicos. Não tem dúvida nenhuma que os tipos societários que serão escolhidos serão sociedade limitada ou sociedade anônima. Há outros que quase ninguém utiliza, que são lá as sociedades em comandita, as sociedades simples como tipo societário, não como espécie, e sociedade em nome coletivo, e outros tipos societários que estão lá no Código Civil que quase nunca são utilizados, e se são utilizados em uma quantidade muito pequena. Eu, particularmente, em toda a minha atuação com a advocacia empresarial, e não é pouca a minha atuação com a advocacia empresarial, constituindo muitas e muitas sociedades ao longo de todo esse período que eu tenho, eu nunca constituí um tipo societário de sociedade em comandita, seja simples ou por ações, por exemplo, tá? Mas talvez tenha alguém por aí que já tenha constituído. Então, meu caro e minha cara, a gente tem holding
e temos tipos societários. A holding tem como opção escolher um dos tipos societários. Então, aqui, hoje, nós já vimos, e boa noite para todos que estão aqui me acompanhando, boa noite para todos que estão aqui no Insta, para todos que estão no YouTube, muito obrigado pela presença. Aqui hoje nós já vimos o que é holding, as diferentes nomenclaturas de holding, já vimos o que não é holding, e aí a gente entra num detalhe que é muito especial e muito importante, que é o acordo de sócios. Vamos falar sobre esse ponto agora que se refere ao acordo de sócios. Olha só, pessoal, todos nós temos os nossos segredos. Nós temos aquilo que a gente gosta de revelar para todo mundo, temos aquelas coisas que a gente revela para os amigos e temos aquilo que a gente não revela para ninguém. No caso de holding, é mais forte ainda isso. Então, olha só, a holding, eu já expliquei para vocês que ela é constituída através de um dos tipos societários. Os tipos societários utilizados, de forma geral, são sociedade limitada e sociedade anônima. Esses dois tipos societários, para ter personalidade jurídica, para ser uma pessoa jurídica, precisa de registro na junta comercial, ou, no caso de limitada, pode ser no cartório de registro de pessoas jurídicas ou na junta comercial, mas, tratando-se de holding, de forma geral, eu entendo que seja junta comercial, apesar de já ter participado de várias conversas, várias discussões que entenderam que a holding poderia também ser registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas, e aí sendo uma sociedade da espécie simples. Mas, vamos lá. Para ter a personalidade jurídica, para ser a pessoa jurídica, a holding precisa ter escolhido um dos tipos societários, de forma geral, sociedade limitada ou anônima, e para que isso funcione, precisa ter registro lá na junta comercial. O registro serve para quê? Para dar publicidade. A partir do momento que há o registro, há publicidade. Todos passam a conhecer a existência, passam a saber da existência daquela pessoa jurídica. E mais do que isso, se qualquer um de vocês quiser ter acesso ao estatuto social ou ao contrato social de qualquer pessoa jurídica constituída no Brasil, você consegue. Basta você saber em qual cartório está registrado e pedir a cópia. Você consegue saber tudo que está lá. Por quê? Porque é público. Porque é documento público. Então, se você consegue ter acesso, o documento está público. Você recorda que eu comentei que há coisas que a gente quer que todos saibam e há coisas que a gente não quer que ninguém saiba? É aí que sobrevém o acordo de sócios. É nessa hora que o acordo de sócios vem maravilhosamente bem. Como assim, Franco? Vamos lá. Você tem um documento, que é o documento que você leva a dar publicidade. É o documento que você leva a registro. Esse documento vai ser visto por todos que a ele quiserem ter acesso. Nesse documento, você como advogado, vai colocar só o que pode ser visto. O que não pode ser visto, você vai colocar em outro documento que vai ficar na gaveta. Vai ficar na gaveta com o registro e o reconhecimento daquela sociedade que ali faz parte. Esse documento é o acordo de sócios. Gente, a quantidade de pessoas que eu já vi perguntando se acordo de sócios é registrado na junta comercial, vocês não têm ideia. Não! Acordo de sócios não é registrado na junta ou cartório. Acordo de sócios é, no máximo, recebido pela sociedade da qual ele faz parte, ou da qual ele se vincula. Acordo de sócios, gente, é um documento, é uma tratativa firmada, como o próprio nome diz, entre os sócios. Não é firmado com a sociedade. A sociedade não faz parte de um acordo de cotistas. A sociedade não faz parte de um acordo de acionistas. E eu estava falando antes, o tempo inteiro, acordo de sócios, exatamente para poder fazer essa diferenciação. Porque nós temos, na origem de tudo isso que eu estou falando, o acordo de acionistas, que vem lá da Lei 6.404, 76, que aborda especificamente o acordo de acionistas.
que tem 4 tópicos principais que são especificados lá no acordo de acionistas, mas que, pela sua aplicabilidade, pela sua utilidade, pela forma como ele se insere no contexto empresarial, ele foi cada vez mais tomando corpo no ambiente das sociedades limitadas. Todos nós sabemos que na sociedade limitada não há acionistas, há cotistas, há cotas. Então, acordo de cotistas. Por isso que, genericamente falando, a gente aborda acordo de sócios, mas a gente trata especificamente do acordo de acionistas na sociedade anônima e acordo de cotistas na sociedade limitada. O acordo de acionistas, ele tem regulamentação legal, ele está lá presente na Lei 6.404. O acordo de cotistas não tem regulamentação legal, não tem lei específica que determina como que deve ser o acordo de cotistas. E essa é uma vantagem enorme, porque a partir do momento em que você não tem uma lei específica, você tem maior flexibilidade para poder abordar o que você quiser e pode fazer com que aquilo tenha extremo valor entre as partes signatárias do acordo de cotistas. Então, acordo de acionistas ou acordo de cotistas é firmado entre os sócios, não entre a sociedade. Se é firmado entre os sócios, o intuito ali é regulamentar a tratativa entre os sócios. Franco, como o quê, por exemplo? O que você pode estabelecer num acordo de cotistas? Várias coisas, ou num acordo de acionistas. Alguns aspectos extremamente interessantes, como, por exemplo, direito de voto. Olha, não é nenhuma nem duas pessoas, são várias pessoas que pensam que o acordo que uma sociedade tem no seu mandante o administrador. Não é. A sociedade tem no seu mandante naquele que detém a maior quantidade de votos. Porque quem vota pode tirar o administrador. E olha, eu já vi muito planejamento sucessório estabelecendo e se preocupando só com a figura do administrador e esquecendo de se preocupar com a figura do votante, daquele que vota. Então, onde que você pode utilizar de maneira muito maravilhosa um acordo de cotistas ou um acordo de acionistas, determinando como é que vai funcionar o voto, como que as pessoas vão votar em determinada hipótese. E isso você não estabelece no contrato social, no acordo de acionista, daquele que vai para a junta comercial, que vai ser registrado. Não! Você estabelece isso no acordo de cotistas, que você quer que as partes tenham conhecimento. E aí só um detalhe extremamente importante, para que esse acordo tenha validade perante a própria sociedade, é necessário que ele seja registrado na sociedade, não é na junta comercial, é na sociedade. Significa que o administrador da sociedade vai dar um visto. Recebi, tenho conhecimento disso daqui, eu sei da existência desse documento. E aí, a partir daí, esse documento pode fazer com que algum dos efeitos daquela sociedade seja obrigatoriamente exercido pela sociedade, como, por exemplo, um direito de preferência, um direito de voto em bloco, ou algum outro tipo de direito que você tem liberdade para poder estabelecer num acordo de cotistas, muito mais flexibilidade, inclusive no acordo de acionistas, que tem lá no seu artigo 118, 4 itens específicos, 118 da Lei 6.404, que tem 4 itens específicos de forma geral, que lá são estabelecidos e que lá podem ser vinculativos à própria companhia, desde que devidamente registrado naquela sociedade. Então, no acordo de cotistas, você vai ter que optar, você vai escolher, colocar aquelas regras, colocar aquilo que você quer que seja um segredo, você quer aquilo que não tenha tanta publicidade, aquilo que não necessariamente seja um segredo, mas que seja sigiloso. Você vai estabelecer, através do acordo de acionistas ou do acordo de cotistas, vários pontos que você não quer que a sociedade conheça. Você se recorda aquilo que eu falei no começo, que nós temos segredos que a gente conta para os nossos amigos, segredos que a gente não conta nem para os nossos amigos, e a gente tem aquilo que a gente populariza e conta para todos? Pois é, aqui é um exemplo. Aqui eu estou narrando para vocês um conhecimento técnico que eu tenho em cima de holding, estou dando publicidade a isso.
Agora tem coisas minhas que estão comigo. Essa publicidade que eu estou falando para vocês é o contrato social, o estatuto social registrado lá na junta, que qualquer um que quiser vai poder ter conhecimento. Os meus segredos, aquilo que eu conto só para as pessoas mais íntimas, fazem parte, na realidade, do acordo de sócios. Então, aqui hoje, nós entendemos o que é holding, as nomenclaturas de holding, o que não é holding. Nós entendemos também, expliquei para vocês aqui também, o que é um acordo de sócios, onde o acordo de sócios tem que ser registrado, onde um acordo de sócios não tem que ser registrado, quem são as partes de um acordo de sócios. Lembrando que nesse acordo de sócios, você tem que tomar cuidado em relação também à capacidade dos agentes ali estabelecidos. Então, além de ser sócios, quem assina tem que ser capaz. Ah, Franco, o menor é sócio. Tem que ser através de representante legal, quando for o caso, e se for factível naquela hipótese específica. Então, nós vimos aqui todos esses aspectos e a gente completa aqui 31 minutos do nosso bate-papo das terças e quintas-feiras. Eu não me estendo mais, mas se você gosta do assunto holding, no meu canal há vários vídeos a respeito de holding. E sobre contratos, nem se fala. Mais ainda, porque não se esqueçam, mesmo para você fazer uma holding, você elabora uma holding através de contratos. Então é extremamente importante que você conheça, saiba como elaborar bem feito um contrato para fazer a constituição bem feita de uma holding, sabendo que não é adequado utilizar um modelo padrão de holding e nem tampouco um modelo padrão de contrato. Seja em qualquer área, de qualquer forma, a atuação com contratos tem que sempre levar em consideração que cada contrato é um contrato. Pessoal, agradeço imensamente a todos que acompanharam por aqui, a todos que acompanharam, todos que estiveram ao vivo, todos que entraram por pouco tempo e todos que vão continuar assistindo ou que virão assistir depois. Um grande abraço, um grande beijo em todos vocês e até terça-feira, 19 horas, aqui.